Muito boa noite a todos. Começando nosso estudo, recomeçando nosso estudo abençoado essa semana, né? De Joana e de Valdo, Jesus é a Verdade. Vamos iniciar com a nossa oração de sempre. Quem gostaria de fazer a oração? Eu faço. Pode ser eu. Então vai, vamos lá, Marcelo. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer a todos esses momentos nos quais a gente passa próximo a Ele, junto dele, e que que a gente possa tentar seguir os passos que Ele nos deixou em vida, para que a gente possa crescer moralmente e espiritualmente. Que assim seja. Amém. Amém. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo número 11. O título Jesus e Decisão, né? Tá. No capítulo passado era Jesus e Coragem, né? Onde a gente aprendeu a importância da atitude da coragem na nossa vida, para a gente enfrentar todos os desafios, se espelhando como que Jesus usou a coragem a seu favor, né? E hoje a gente vai falar sobre o comportamento, sobre a decisão, Jesus e decisão. Quer puxar o carro aí, Marcelo? Bora lá. Jesus e decisão. Há um jovem que parecia disposto a ingressar na nova era, candidatando-se a segui-lo, Jesus propôs o convite direto, sem preâmbulos. Apesar do interesse que se refletia na face ansiosa, o moço receoso esquivou-se sob a justificativa de que iria antes sepultar o genitor que havia morrido. Diante da resposta que parecia justa, o mestre foi, no entanto, contundente, informando-o: deixe aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir no coração do reino de Deus. Pode causar estranheza a atitude e resposta, proposta de Jesus a um filho que pretendia cumprir com seu dever imediato, no caso, enterrar o pai desencarnado. É provável que esse fosse o seu intento real, adiando o engajamento na tarefa da vida eterna. Todavia, é possível que o moço ocultasse alguma outra intenção. O desejo de estar presente ao velório e a inumação do cadáver talvez significasse a preocupação de ser visto como um filho cuidadoso e fiel, merecedor da herança que lhe cabia. O seu microfone. Desculpa. Alguma disposição testamentária provavelmente exigir-lhe o cumprimento desse dever final, sob pena de perder o legado. Então, a sua presença não significaria um ato de amor, mas um ato de interesse subalterno. Os bens materiais, não obstante, possuem utilidade, favorecendo o conforto, o progresso, a paz entre os homens que, bem distribuídos, são às vezes de outra forma. Algumas cruéis, que aprisionam as criaturas e que, transitando de mãos, são coisas mortas que não merecem preferência entre as verdades eternas. O Wellington, tudo que eu li está nessa frase que ele falou ao rapaz. Preste atenção. Deixe aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos. Mas tu, vem construir no coração o reino de Deus. Ou seja, nem todo mundo está satisfeito a querer fazer isso. Ele preferiu enterrar o pai para ver se receberia alguma herança, para dizer, eu estou aqui, eu sou o filho maravilhoso, mas
tinha segundas intenções. Só que o cara estava falando com o nosso amigo Jesus, que já fazia a leitura lá na frente. Olha a resposta que ele dá para o rapaz. Deixe aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos. Deixa aos espíritos cuidar do espírito. Mas tu vem construir no coração o reino de Deus. Ou seja, abre mão da parte material e vem trabalhar comigo. Mas ele caiu fora. Essa é a resposta. Só que nós vamos estudar mais em cima disso. Você vai aprofundar mais. Perfeito, Marcelo. Essa interpretação, perfeito. Perfeito. E assim, né, a capacidade, né, que Jesus tinha de enxergar a essência de cada um. Porque a pessoa falava com ele, ali ele já estava entendendo a personalidade, a intenção. Pouco importava para ele, né, o que saía da boca da pessoa. Porque ele já olhava a pessoa, ele já lia a pessoa, ele já sabia quem era a pessoa, qual era a intenção verdadeira. Né? Por isso que ele se safou de altas armadilhas que tentavam fazer com ele. Né? Ele sabia, ele olhava a pessoa, ou seja, ele já nos conhece, ele conhece a nossa essência, mais do que nós. Né? E mesmo assim, sabendo os demônios que a gente é, nos amou incondicionalmente e veio passar pelo que tinha que passar para nos ensinar. Eita prova de amor, hein? Que isso Você já imaginou os amigos espirituais, o que eles passam de raiva de saber o que nós vamos passar? Porque eles estão de lá, solto dessa carne, eles conseguem enxergar coisas que a gente não enxerga. Eles ficam assim, vai dar merda, dá merda. É a mesma coisa quando você está olhando um filho, né? O pai que está vendo um filho tomando uma atitude que não está legal, o pai sabe que aquilo não vai dar um resultado bacana, que o filho vai sofrer com aquilo, avisa o filho e o filho vai lá e cai. É a mesma coisa. E ainda o pai sofre junto. Essa é a relação. Né? Quem gostaria de continuar a leitura? Vou ler, então. Na página 52, né, no terceiro parágrafo. Igualmente se pode pressupor que o rapaz, ainda cioso da sua juventude, não estivesse disposto a renunciá-la, encontrando na justificativa uma forma nobre para evadir-se do compromisso. Os gozos materiais são cadeias muito vigorosas que jugulam os gozos materiais são cadeias muito vigorosas que jugulam os homens às paixões primitivas que deveriam superar a benefício próprio, mas que quase sempre os levam à decomposição moral, à morte dos ideais libertadores. Ou seja, porque sim, né, ela está jogando aqui uma suposição de qual era a real intenção desse jovem, porque Jesus enxergou. Quando ele falou deixar os mortos enterrar seus mortos e vem, ele enxergou que o jovem estava com segundas intenções. Aí ela está sugerindo, pode ser que ele estava interessado na herança, ou pode ser que era uma desculpa porque a hora que Jesus chamou ele, ele viu que ele tinha que decidir, encarar e trocar, mudar a vida dele radicalmente, de um instante para o outro, ele titubeou e usou o enterro dos pais como desculpa, para não ir naquele momento. Né? Quer dizer, ele pediu para Jesus segui-lo, mas não tinha a verdadeira e real intenção de segui-lo. Ele falou aquilo por impulso, sem pensar, mas na hora que veio o convite, ele travou das 4. E aí ela finaliza o segundo parágrafo falando, né? Porque
o apego, né? Os gozos materiais, o nosso apego às coisas materiais, aos vícios, né? As paixões primitivas, que é o que nos trava. E ela usou um termo até bem forte para falar isso, causando a decomposição moral. Forte, né? Muito forte isso, né? Te destrói moralmente. Né? Porque é verdade, vamos supor, você é um filho, né? Você é um adolescente, que você até então nunca fez nenhuma atitude para prejudicar ninguém. Aí você se encontra com os amigos, e os amigos vai te induzir e te levam ao caminho das drogas, por exemplo. Você que antes era uma criança, um adolescente, que até então não tinha realizado nenhum ato que te comprometesse, comprometedor, naquele momento que você entra para o mundo das drogas, às vezes até comete crime devido ao vício, você joga por terra essa moral, essa decomposição moral, né? A perda da inocência. Aquele adolescente não é mais aquela criança inocente, um adolescente criminoso, porque se entregou ao vício, se entregou ao mundo do crime, né? E a gente vai se deixando se perder por causa disso, por causa dos prazeres, dos gozos materiais. Quiçá a preocupação a respeito da nova responsabilidade, é outra suposição que ela coloca, né? A preocupação a respeito da nova responsabilidade causasse no candidato um receio injustificado, levando à escusa com o argumento apresentado. O medo de assumir compromissos graves impede o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, mantendo-o estacionado na rotina despreocupada e monótona do seu dia a dia. O convite de Jesus faz-se acompanhar de um programa intenso, iniciando-se na renovação íntima para melhor e prosseguindo na ação construtiva do bem em toda parte. O medo é fator dissolvente da individualidade humana, responsável por graves desastres e crimes que poderiam ser evitados. É força atuante que conduz à morte das realizações dignificantes e das próprias criaturas. Por fim, suponhamos que o sentimento filial prevalecesse na resposta e ele estivesse preocupado com o pai desencarnado. Ainda assim, qualquer pessoa poderia sepultá-lo, mas ninguém, exceto ele mesmo, poderia encarregar-se da sua iluminação. Nossa! Agora foi mais fundo ainda. Jesus era a sua oportunidade única. Jesus penetrou e sabia o motivo real da sua recusa. Porém, deixou livre para decidir-se. Ele foi sepultar o progenitor e não voltou. Perdeu a oportunidade. Muitos ainda agem assim. Caramba, velho. Primeiro ponto que ela coloca. O medo da responsabilidade. Ou seja, você é convidado a sair da sua vidinha monótona, tranquila, da sua zoninha de conforto e buscar se melhorar. Ou seja, enfrentar os desafios que vai te incomodar, que vai doer, que não vai ser fácil, porém, vai te trazer um resultado absurdo. Pensa, você seguir com Jesus. Quantas reencarnações você poderia adiantar seguindo ele naquela? O próprio Paulo de Tarso, né? Quantas reencarnações ele adiantou? Porque ele era um criminoso, assassino, matava os cristãos. Se tornou o maior dos cristãos na época dele. Quanto ele adiantou nesse processo? Quantas reencarnações ele adiantou para ele? Em meia vida. Na metade da vida, metade para frente. Porque ele aceitou o chamado. O jovem recusou o chamado. Perdeu a oportunidade. Com medo da responsabilidade. Com medo de ficar desconfortável. Com medo de ter que andar dia e noite. Com medo de passar fome e frio do lado de Jesus.
com medo de ter que renunciar a seus próprios hábitos e mudar seus comportamentos. Os nossos valores primitivos. Agora, quantos valores ele iria adquirir ao lado de Cristo? Convivendo com ele dia a dia. E por causa do medo, da preguiça, da conformação, ele perdeu as chances. Perdeu as chances. Quantos de nós fazemos isso ainda hoje? Você sabe que essa questão desses valores primitivos aí, eu não sei se isso acontece lá com a Tati, lá com a Cris, com você, mas tem muitos amigos nossos, do meu meio, que acham que a minha casa, o povo é doido. Eu não sei se vocês têm, acontece com vocês. E a família, Assim, então? deixa eu te E a falar. família? Por exemplo, tem aquela coisa assim, eu que lido muito com mulher, às vezes lança um negócio lá que é legal pro cabelo, que o cabelo fica diferente, aí todo mundo quer. Todo mundo compra, essa assim, ela compra, por quê? Não quer não. Mas você também é sem graça, dá uma cesta básica, vai. É mais negócio. Mas assim, eles consideram a gente meio louco, sabe? Assim, e outra coisa, chega a ser uma coisa meio normal mesmo. Quando você presta atenção, você está fora da caixinha. Você está totalmente fora da caixinha. Fora dos padrões de hoje, né? É. Então, a mensagem do Aniceto. Você está totalmente fora da caixinha. Então, assim, eu já tenho que policiar certas atitudes, porque a gente fica antissocial. Não fica? Fica antissocial, fica estranho, viram as pessoas. Não. Hã? Foi fogo de artifício? Ou foi bateu na Bateu na mas cuidado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E eu estou falando para vocês porque, por exemplo, muitas coisas, eu vejo as pessoas assim, muitas vezes assim, pessoas do meu meio que fica chateado ou magoado com alguém, porque a amiga dela trocou o carro. Ela queria tanto um carro, trocar o dela, não conseguiu, a amiga trocou. Sabe, eu já vi funcionária minha. Boa noite. Boa noite. Ah, tá ali, ó, ali em cima. Aqui, ó. Obrigado. Eu já vi muitas amigas Nossa Senhora. amigas minhas. Eu tenho uma colega de trabalho, que ela e uma outra colega no mesmo setor, mesma sala, elas trabalham juntas. Uma trocou o carro e a outra chorou o dia inteiro. Nossa. Porque a outra trocou o carro e ela queria aquele carro. O sonho dela era aquele carro. Nossa, que triste. Não, triste mesmo. Então, aí eu fico vendo aquilo, eu fico pensando, gente, pelo amor de Deus, a gente tem tanto para evoluir ainda, né? Tanta coisa para evoluir. Os gozos materiais são cadeias vigorosas que jugulam, enforcam, prendem, asfixia o homem. É verdade. Né? E aí você ouve assim, muitas pessoas, quando são chamadas para fazer um trabalho, uma ação de caridade, ou mesmo até mesmo desenvolvimento de unidade, ou qualquer tarefa no bem que seja, aí você ouve assim, mas eu não me sinto preparado. Nossa. Ou seja, desculpinha esfarrapada para não querer crescer. Uhum. Quem é nesse mundo que está preparado? Não tem tempo. Não tem tempo. Uhum. Não me sinto preparado, gente. Gente, fala a verdade. Nós estamos preparados? Nós estamos preparados para estar aqui estudando? Nós estamos preparados para fazer o que a gente faz? A gente está se preparando. É fazendo o que a gente se prepara. O único preparado que pisou aqui foi Jesus. O resto, ninguém está preparado para nada. Uma vez, uma pessoa que trabalhava na empresa, ela falou assim, ó, daqui uns 5, 6 anos eu aposento, aí eu vou me dedicar. Quero me dedicar a uma causa social. Aí eu não sei se foi uma coisa, se foi alguma intuição, se foi uma resposta minha mesmo. Eu falei, mas se você não chegar até lá?
Perfeito. Aí. Sabe, Pode eu vou ser. ficar esperando um acontecimento do futuro que pode vir a não acontecer para tomar uma atitude que é tão simples assim. Basta você começar a querer fazer. Não faltam instituições, não faltam envolvimentos Oportunidades, sociais, né? não falta. Na reunião que nós tivemos aqui, estava a Tati e o João Paulo, eu falei assim, olha isso tudo, olha tanta gente aqui, ó. Todos com uma mediunidade linda. Nós estamos precisando de ajuda na quinta, nós estamos precisando de psicografia, de gente para ajudar na passe. Cadê? Nenhum. Cadê? Ah, mas se não for do meu jeito. Ah, mas se o fulano, é porque o fulano foi fazer fofoca. Ah, mas é porque tá chovendo. Sempre tem uma desculpinha. Sempre tem uma desculpa. Aí você fala assim, ó, ô fulana, vamos passar um final de semana estudando? Tem um curso assim, que vai te ajudar muito. Vai te ajudar na sua carreira, vai te ajudar na sua vida pessoal. Ah, mas agora não tem dinheiro. Aí você fala assim, ô fulano, vamos passar o final de semana fazendo cesta básica para doar para as pessoas carentes, tem muita gente precisando. Você me ajuda? Ah, não vai dar, porque eu já marquei um compromisso, eu tenho que visitar fulano. Ô fulano, vamos estudar esse final de semana? Vamos ficar o sábado o dia inteiro lendo, estudando, para a gente poder nos aprimorar. Em casa mesmo, vamos ler esse livro aqui junto comigo? Ah, mas é porque minha mãe... Tá. Aí você fala para a mesma pessoa, na mesma oportunidade, no mesmo final de semana, e fala assim, ô fulano, vamos numa festa assim, vai começar sábado, às 17 horas, vai acabar domingo às 17. 24 horas de festa. Bora! Tô dentro. E vai custar o dobro daquele curso que você ficou no final de semana. Não, eu divido no cartão, mas eu vou. Não, vamos lá pro Rock in Rio, ficar lá uma semana lá, sem trabalhar, só curtindo, vai custar 10 mil reais. Ah, eu dou um jeito, passo cartão de vida, mas eu vou. Percebe? É sempre desculpa que a pessoa dá para não melhorar. É o rapaz aqui, ó. Ele deu a desculpa de enterrar o pai. Ele até tinha que enterrar o pai, mas ele deixou a oportunidade de uma reencarnação inteira, que sai de várias reencarnações, com a desculpa de enterrar o pai. Ele tinha outros familiares para fazer aquilo. Isso não ia diminuir o amor que ele sentia pelo pai dele. Mas ele não enxergou ali a oportunidade que ele perdeu. Provavelmente ele se arrependeu amargamente depois. É isso que eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando nessa pessoa quando desencarnou. Uma hora ele tomou consciência, né, da oportunidade que ele perdeu. Pensa em você ter a oportunidade de estar com Cristo, velho. Não. Nossa! Muita renúncia, muito desapego, mas quanto aprendizado, hein? Quem quer continuar lendo? Quer continuar lendo? Onde é que está? Observa o que elegeste para a tua atual existência. Seguir a vida e vivê-la, ou acumular tesouros mortos para sepultá-los no ouvido. Desnuda-te interiormente e contempla-te. Que possuis de real que a morte não te arrebatará? O que seguirá contigo? Né? São coisas que a gente sempre pergunta mesmo. A gente não leva... Achando que tem gaveta, né? A gente leva a nossa... o que a gente construiu e o que a gente destruiu também. Usa de severidade neste exame de consciência, toma o lugar do jovem convidado. O que responderias a Jesus nesse momento? Porque, se você for pensar, às vezes a gente faz essa crítica ao jovem, mas será que nós faríamos isso? Uma renúncia aos bens materiais, acho que a gente não faz. assim, uma renúncia a um conforto, a uma situação já estabilizada, você, por exemplo, ir A família. renunciar à família, renunciar aos prazeres mundanos, acompanhar um cidadão que tem conhecimentos aí acima do comum de moralidade, e você está sendo perseguido pelo Império Romano, não sei o quê.
que acontece? Será? Entendeu? Sabe por quê? Quando a gente vai falar em renúncia, em abnegação, primeiro que são poucos, muitos são chamados, poucos, né, são os trabalhos escolhidos. Agora, numa situação de renúncia maior, será que esses poucos escolhidos não seriam menos ainda? Ah, com certeza. E isso reduzido a uma gama ínfima. Entendeu? Com certeza. Então, talvez essa figura desse jovem seja a sociedade em si. Sim. Entendeu? E a figura do convite, né? Esse convite para a melhora íntima, que foi o convite de Jesus, hoje se reverbera nesse convite para a caridade. Lógico. Que a gente estava falando aqui nos nossos exemplos do cotidiano, é o que você estava falando, Alexandre. Eu já também Tipo, sou esquisita. Eu Eu já sou esquisita, né? sou esquisito. Mas O povo me chama para ir para festa, para comprar tal coisa. Me dá essa base, não, né? Essa é a nossa renúncia hoje. exatamente. Porque hoje nós não temos que peregrinar igual Jesus peregrinava. A gente tem tanta tecnologia, né? Tem avião, tem internet, tem carro. Tem tantas oportunidades que a gente tem para a gente alcançar um grande número de pessoas. E a gente não E uma coisa que eu E ainda não tem uma percepção. coisa que eu não sei vocês, mas eu estou aprendendo. Entendendo? Por exemplo, eu fico vendo, eu lido com 20 mulheres, 25 mulheres o dia inteiro, só trabalhando, fora as que vão não. Então, assim, elas ficam a semana inteira com a vibração lá embaixo, reclamando que está trabalhando, reclamando que tem casa, tem roupa para passar, tem roupa para lavar, tem que levar filho isso, fazer aquilo, que queria estar em casa, que não podia estar trabalhando, tem muita coisa para fazer, papapá. O dia inteiro com a vibração baixa, só reclamando, mas planejando o final de semana para passear. Porque só na cabeça delas, só é feliz no final de semana não está trabalhando. Aí Deu sorte. eu tive uma que chegou em mim ontem e falou assim: nossa, eu não estou bem, eu estou muito mal, eu estou tão mal que eu não estou nem dormindo mais, eu não estou dormindo direito mais. Aí eu sabia o que estava acontecendo. Peguei e falei assim: sabe o que você faz? Muda a sua vibração durante o seu dia de trabalho. Em vez de você ficar reclamando, para de reclamar. Começa parando de reclamar. Aí depois, que você conseguir parar de reclamar, você começa a agradecer um pouco. E começa a tentar, durante o seu horário de trabalho, ou no momento que você está em casa lavando louça, ou no momento que você está em casa passando roupa, ser feliz. Porque se você não conseguir ser feliz de segunda a sexta, não é sábado e domingo que você vai ser feliz. Então, Aí fica esperando o final de semana para ver de ilusão. E aí, elas só vivem, passa o dia de vibração baixa, reclamando, fuxicando uma com a outra, e elas falam para mim: Alexandre, você é esquisito, só fica de telefoninho. Fico. Sabe o que eu estava lendo hoje? Estava lendo Paulo Estevam. Aí eu estava achando tão bom, maravilhoso aquilo. E elas me chamam e falam assim: o que você está escutando aí que a gente chama? Você nem responde. Eu falei assim: muito melhor do que o que vocês estão fazendo. Então, você entendeu? Então, assim, eu consegui transformar o meu dia, que era horroroso, em tragédia, nervoso. Tirando ontem teve um ataque. Teve um ataque lá, horroroso. Pode ler. Aí eu falei: tá. Mas, assim, eu estou conseguindo transformar meus momentos ruins em momentos bons. E na hora que eu estou muito mal, que eu vejo que eu estou mal, que minha vibração está baixando, agora, não sei se isso acontece com vocês, mas minha vibração começa a baixar, eu já começo a perceber. Você já percebe na hora, né? O sinalzinho está chegando. Aí eu falo: vamos rezar. Aí eu começo a rezar. E nisso, você vira não, assim, Normal. Aí é o seu normal. é o meu normal. Aí, olha só, a tristeza da vida dessa pessoa que você está citando aí, né? Fazendo uma análise. Não é julgamento, uma análise. Ela vive a semana inteira numa vibração baixa, na expectativa, só na expectativa, No final de semana você de ser um pouquinho feliz no final de semana. Aí chega o final de semana, se entrega a bebida e ao vício.
Ou seja, a vida dela é expectativa e vício. Expectativa e vício. Expectativa e vício. Como que uma pessoa vai ficar saudável ou feliz vivendo assim? E assim, E quantos não vivem assim? e aquele aplicativo, sabe aquele aplicativo só de notícia ruim de Uberaba lá? Toda hora contando notícia ruim? Só absorvendo coisa negativa. Aí eu fico assim, passou a ambulância, tô rezando. O homem da ambulância para quem tá buscando. Passou o corpo de bombeiro, eu num pensamento, vou rezar. Tá, é igual a mensagem que o Léo falou do Padre Dulce lá, né? Quando chover, reza. Eu faço isso. Começou a chover, eu já penso naquelas barraquinhas que não tem telhado direito, sabe? Que tem criança pequena dentro de casa. Começa a rezar. Então, assim, é rotina ser assim. Não. Aí, você foi adquirindo esses aí hábitos. lá no celular tá assim, matou um que estava roubando, graças a Deus, menos um. Eu já começo a rezar assim, para a mãe deles, porque eu já penso na mãe. Eu já vou na mãe. Eu já começo a rezar para a mãe, eu já começo a rezar para o ladrão. Ah, matou dois drogadinhos ali. Já começo a rezar para esses drogadinhos, já começo a rezar para o pai e para a mãe deles. E aí, sabe o que acontece? Muda. Quando você vê, você passa o dia inteiro em oração. Orar e vigiar. Entendeu? O dia inteiro. Orar e vigiar. Praticando orar e vigiar. Mas, assim, eu estou falando assim, infelizmente, esses, como é que fala aí, o primitivismo? As nossas manias primitivas, em geral, A Joana fala primarismo. É muito grande, é muito grande. É. Aonde que está mesmo? Aqui, ó. Tá na estrelinha. Estranho pra baixo. Nossa, que o senhor não enxerga não, gente. Tem que tirar da... Tati, lembra nós. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Queixa-te dos problemas que te aturdem e os relacionam, ignorando ou tentando desconhecer que estás na terra para aprender, resgatar. Nossa, hoje tá ruim a leitura. Resgatar e reeducar-te. Olha ao redor e compreenderás o quanto é urgente que te decidas pelo melhor e duradouro para ti, como ser imortal que és. Postergando a decisão, quando então a tomares, provavelmente as circunstâncias já não serão as mesmas e a tua situação estará diferente, talvez complicada. O momento é este. Deixa-te premiar pela presença dele e, feliz, segue-o. Como tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência, perderão o significado afligente, contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros e voarás ao rumo da grande luz, superando a noite que te aturde. Que lindo isso. Lindo isso. Lindo. Ou seja, pare de procrastinar. Vamos lá, tá na hora. A hora é agora. É agora. Tome a decisão agora e age. Porque primeiro ela falou da coragem, a coragem para agir. E agora ela fala, decide. Decide agir e usa coragem para agir. Igual Jesus. Que não tinha medo. Ele não tinha medo. Ele fazia. Algum comentário, Cris? Marcelo? Cris, você também é esquisita? Oi? Olha lá, Também, a pessoa está viajando. Sabe o que é? Você perguntou se ela é esquisita? Ela não, ela é normal, olha aí. Eu perguntei se as pessoas te acham esquisita também, porque as minhas colegas de trabalho me acham esquisita. Para falar a verdade, eu estou me achando esquisita. Eu também, eu já falei que eu sou esquisita.
Eu cheguei a comentar hoje, eu falei assim, eu acho que eu não sou desse planeta. Não tá o quê? Eu acho que Até eu que não sou enfim desse descobriu. planeta. Ah! Desculpa. Porque as coisas acontecem ao nosso redor e acontece de uma tal maneira que você fala assim, não é possível que a pessoa não está enxergando isso. É verdade. A gente muda demais, né? O estudo, o aprendizado, a doutrina, ela vai te moldando para um outro caminho que é... Aí a gente vive esquisito mesmo. Pensa bem. Quantas pessoas se colocariam nessa situação de se entregar a uma casa espírita 4 vezes, 5 vezes por semana? Não, e sem contar que Ali, ó, eu vou te falar uma coisa. religiosamente. Exatamente, é cansativo. Como a gente trabalha. É cansativo. Eu tenho certeza que para todo mundo aí é cansativo, viu? Tipo, nossa, hoje eu cheguei, eu tava... Tem gente, você fala assim, eu não acredito que eu tenho que ir, mas, gente, é tão bom estar aqui, quando a gente Aí, vê... assim, a gente chega aqui, tá um farrapo, aí a gente sai daqui pisando em nuvens. E assim, quando você começa a analisar, quando chegar na segunda-feira, analisa qual foi o seu melhor momento da semana. Eu amo desenhar, né? Então, eu adoro a quarta-feira. E eu gosto, assim... Aí você começa a pensar naquela pessoa, começa a pensar nos momentos da semana, aí você fala, nossa, aquela pessoa estava com um problema assim, eu ajudei ela. Ai, aquela pessoa podia fazer alguma coisa para ajudar ela. Sabe? Você começa a mudar, a ver esquisito mesmo. Esquisitices. Esquisitice. Sejamos esquisitos igual Jesus foi. Exatamente. É isso aí, pessoal. Então vamos fazer o encerramento, né? Vamos agradecer primeiramente ao nosso amigo, nosso grande amigo e mestre, por tantos ensinamentos profundos, pelo caminho que ele nos iluminou, nossa querida Joana, pelos pensamentos e reflexões também tão aprofundadas, nosso querido Divaldo, profeta desses pensamentos, nos possibilitando ter acesso a esses pensamentos, a esses conteúdos, e agradecer a Deus por essa oportunidade desse estudo maravilhoso, que a cada estudo nós vamos nos construindo como seres um pouquinho melhores, um grãozinho melhores, para poder levar auxílio às pessoas que estão à nossa volta, principalmente promovendo a nossa melhora, né? Nossa melhora aí. Possamos usar isso a nosso favor nesse sentido de evolução. E assim, Jesus, muito obrigado mais uma vez por essa abençoada noite de estudos, de aprendizado. Que continue sempre em nossa presença, nos guiando e nos amparando. Que possamos cada vez mais ter os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, o coração para sentir a necessidade do outro, que possamos auxiliar, ser a ferramenta de Jesus aqui na Terra, para aprender e crescer um pouquinho que seja. E assim encerramos com a oração que ele nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Jesus nos ampare e proteja, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, viu, pessoal?